Olá, tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje é o Mundo em Conexão, parte 2, ok? Vamos lá então, gente? Aqui é transporte rodoviário. Veja só, a expansão do uso de automóveis no transporte de cargas e passageiros ocorreu inicialmente na Europa. Então, ali, França, Alemanha, Itália e Reino Unido. E nos Estados Unidos, que acabaram se transformando na prática sobre rodas. Com os automóveis, os caminhões apresentam maior versatilidade, rapidez e, detalhe, custo baixo operacional em pequenas distâncias, ok? Pequenas distâncias, muitas indústrias passaram a investir maciçamente na produção desses veículos, estimulando o desenvolvimento das rodovias. Então, assim, isso aqui é muito resultado da primeira revolução industrial, né? Segunda revolução industrial, principalmente a segunda, né? Que foram, no caso, Henry Ford, né? Daí veio o Fordismo, Toyotismo, Volvismo, aí por diante, né? Então, vamos dizer assim, a questão das rodovias, né? E até mesmo porque, por exemplo, o transporte para pequenas cargas ou cargas no modo geral, né? Para poder fazer entrega, o trem, o navio vão até um certo ponto. Eles precisam, no caso de automóveis, caminhões, no modo geral, né? Para poder fazer as entregas. E, consequentemente, nas estradas, né, as rodovias foram que mais cresceram, né? A gente vê, por exemplo, aqui em quilômetros, né? A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos ali, em média, 6 milhões de quilômetros, né? 6 milhões e meio. A Índia tem 4 milhões e 700 mil quilômetros. Estou arredondando, tá, gente? Estão percebendo. A China com 4 milhões e 100 mil quilômetros. O Brasil já cai para 1 milhão e 600 mil. E a Rússia para 1 milhão. Eu acho interessante fazer um comparativo da Rússia e o Brasil. A Rússia só tem 1 milhão de quilômetros, 1 milhão e 100, vamos arredondar aqui, porque lá a questão boa parte do país ele é coberto por neve. Então eles não tem muita região ali que possa cobrir, né, das estradas, né? Mas assim, o Brasil não tem essa desculpa, né? O Brasil não tem, não é? Mas, no entanto, apesar disto, é uma boa quilometragem. É o quarto maior do mundo, né? Vamos lá. Daí nós temos aqui o aeroviário. Então, veja só. Os Estados Unidos e a China apresentam mais aeroportos entre os maiores do mundo em movimento de passageiros. Então, assim, a gente vê, por exemplo, aqui, ó. Nós temos aqui, em primeiro lugar, Atlanta, nos Estados Unidos. Segundo, Pequim, China. Dubai, Emirados Árabes, no caso, em terceiro, né? E olha detalhe o número de passageiros, tá, gente? De novo, Los Angeles, Estados Unidos, não é isso? Tóquio, né, no Japão. Chicago, nos Estados Unidos. Olha que interessante, nos Estados Unidos, aqui temos aqui, no caso, Chicago, Los Angeles e Atlanta. Entre os seis maior, no caso, aeroportos, né, que aqui temos 3 dos Estados Unidos, né? Então a gente vê depois em Londres, vem aqui em Hong Kong, Xangai e Paris, ok? O número de passageiros aqui, no caso em Atlanta, né? Olha só a quantidade de pessoas. Isso em 2016. Vamos lá. E daí nós temos aqui o mundo dos containers. Aqui ele vai falar uma situação que é bem interessante, né? Que lá na década de 50 veio uma ideia que teoricamente era simples, né? Até a década de 50 eles não pensavam nisso. Mas assim, por que eu tenho que pegar a carga do meu caminhão, colocar no meu caminhão, levar até um aduneiro, né? O aduneiro que é responsável de pôr no container para daí levar. Daí ele pensou, mas por que eu vou fazer tudo isso aí se eu posso, de repente, adaptar um container no meu caminhão? E é isso que ocorre. A gente vê muito caminhão hoje que carrega container. Você deve já ter visto isso. O caminhão carregando um container. Então, o que acontece? Esse container, o caminhão chega no porto, container retirado do caminhão, né, guinchado,
posto no navio. Então, quer dizer, toda essa logística de tirar do caminhão, pôr no container, daí levar, né, para pôr no navio, não, ele já pega direto, já coloca dentro do container que está no caminhão já, e já vai direto para o navio. Não tem essa tira, coloca, tira, né? Então, vamos lá. Na década de 50, uma ideia bastante simples mudou radicalmente o transporte de mercadorias. As carrocerias de caminhões passaram a ser removíveis, compatíveis com os vagões de trem e possíveis de serem empilhadas em navios. Em vez de descarregar os caminhões e recolocar a carga em outro meio de transporte, uma grande caixa metálica, denominada container, passou a ser levada inteira com a carga no interior. Viu que eu estou lendo aqui o que a gente acabou de falar rapidinho, né? Que eu resumi para vocês. Nascia a revolução do transporte intermodal, que consiste no uso de diferentes meios de transporte para o escoamento de mercadorias. O container é o próprio armazém de mercadoria e pode aguardar no porto o momento do embarque. Além de facilitar o embarque e o desembarque, o container representa uma grande economia nos custos de armazenamento e proporciona rapidez na baldeação das cargas entre os diferentes meios de transporte. Então, quer dizer, não tem, imagina você, cada transporte, você tem que descarregar e carregar. Quer dizer que agora não tem mais se descarregar e carregar. E sim, simplesmente retirar o container inteiro e colocar em outro transporte. Daí aqui, para a gente complementar, aqui está mostrando, por exemplo, o famoso TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação. Então aqui está mostrando neste mapa a exclusão digital. Olha que interessante, gente. Os países considerados de primeiro mundo, qualidade de vida, detalhes que em 2014, tá ok? Vejam só, Canadá, Estados Unidos, Europa Ocidental, Austrália, né? Você vê também o Japão, são os países que têm mais de 80% de acesso à internet. Daí a gente vê, por exemplo, aqui, entre 60% e 80% os países como Argentina, Chile, não é isso? Uruguai, não é? A gente vê a Rússia, não é isso? A gente vê aqui também, no caso, Arábia Saudita aqui. Então, são os países, né? Groenlândia, que ele tem de 60% a 80%. O Brasil, por exemplo, aqui em 2014, eu posso dizer que o Brasil já está entre 60% e 80%, mas aqui liberava 60%, tá? Então, provavelmente, quando a gente for chegar aqui nos dados, que provavelmente agora, acho que 2020 deve estar sendo lançados, o Brasil provavelmente já está entre, no caso aqui, 60% e 80%, tá ok? Mas, assim, o que nós temos agora aqui em Conexão no Mundo é isso, né? Então, assim, o que a gente tem que ver é que, provavelmente, uma outra coisa que é interessante, a população no mundo hoje está em torno de 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. O mundo hoje tem, né, a título de curiosidade, quero falar para vocês aqui, 5 bilhões e 400 milhões de celulares com acesso à internet. Então, no mundo em questão hoje de conexão, isso são dados de 2020, tá? O mundo hoje em conexão, se for pensar, ele está rapidamente aqui em proporção de 7,7 bilhões para 5,4 bilhões, nós podemos dizer aqui que 2/3, vamos falar aqui, da população já tem acesso à internet, né? Mas assim, gente, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, que seja uma semana que a gente possa estar refletindo, né? Justamente porque é a semana que nós comemoramos a independência do Brasil, né? E para isso eu quero deixar um versículo que se encontra em Salmos 33:12, que diz assim: Feliz é a nação
cujo Deus é o Senhor, cujo povo Ele escolheu para si mesmo. Então, que a gente possa estar meditando na palavra, que a gente possa estar refletindo, né? Que nós possamos ser felizes, porque Deus está aqui para abençoar, nos guardar, e assim, nós temos que colocar Deus como prioridade em nossas vidas, Deus como referência para nossas vidas, e levar Deus para uma nação que precisa muito de Deus, e que a gente possa ser uma referência, um reflexo de Deus para esse mundo que está tão conturbado, com falta de amor ao próximo, com falta de Deus mesmo, né, nesse povo. Então, que a gente possa estar meditando nisso e colocando Deus acima das nossas vidas e pedir para que Deus está sendo soberano sobre a nossa nação. Deus abençoe vocês e tenha uma semana abençoada. Tchau, tchau, gente!